aquilo que é relevante aqui consiste em ter o contato com o momento, vendo o que ele representa. Reparem, ver o que esse momento representa é ter, nesse instante, uma aproximação dele de uma forma muito simples, bastante direta. É aqui que nós temos uma dificuldade, porque nós olhamos para aquilo que se mostra a partir de um interesse pessoal, particular. Então acompanhe isso. O elemento fundamental para a compreensão de si mesmo, nesse contexto do instante, do momento, é colocar aqui esse olhar com aquilo que eu chamaria de interesse simples. Aquele interesse da curiosidade que uma criança tem quando olha para um objeto que ele não conhece. Uma criança se aproxima de um objeto desconhecido, que ele nunca viu, ele tem um interesse curioso de se aproximar e olhar. Esse momento aqui, por exemplo, é um contato com tudo que está presente aqui nessa sala. O modo como as pessoas se sentam à sua volta, o som que você escuta quando aqui ele é proferido, os gestos que você está vendo. Você pode ter um olhar para isso a partir desta curiosa aproximação, nesse interesse simples de primeira vez. Eu nunca vi isso. Reparem como é interessante isso. É exatamente assim que se processa a vida para todos nós, a cada momento. Nós estamos sempre diante de algo novo que não conhecemos. Nós nunca vimos aquilo. Então, sempre podemos ser uma criança com esse simples interesse curioso para se aproximar da experiência. Então, notem, aqui quando falamos da compreensão de nós mesmos, isso só se torna possível quando você percebe esse momento sem esse velho modelo de reações que vem do passado. É quando você anula o sentido do eu. É quando você anula o sentido do ego. Repare, eu disse quando você anula, porque sim, há esse interesse, ele é curioso, ele é infantil, ele é uma aproximação inocente para esse instante, sem a intervenção do passado. Então, estamos falando com você aqui da verdade, da compreensão desse elemento que vem do passado, que é esse eu, esse ego. O contato com esse instante, nesse nível de aproximação, põe fim a essa condição de identidade egóica. Então, aqui sim nós temos a verdade da revelação da meditação. Isso está presente porque há atenção. O ponto interessante aqui é que essa atenção ela sempre está presente, mas não
temos ciência disso porque estamos desatentos. Sempre. Ou seja, isso sempre está presente, mas sempre estamos desatentos para isso. Porque não temos esse interesse. Quando há atenção, ela só é possível quando há interesse. Interesse nesse nível de aproximação. Repare, estou tratando com você aqui de como se torna possível desmontarmos essa mecânica de autocentramento dentro da vida, na experiência do viver. Trazer isso aqui e agora, para todo e qualquer momento, é ter uma aproximação onde o sentido do eu, do ego, que depende desse modelo de cérebro que funciona sempre no seu autocentramento, que ao ver algo já começa a nomear, a buscar a história daquilo, a lembrança sobre aquilo, o que pode extrair ou conseguir daquilo. Isso é desatenção. É assim que nós temos funcionado. E aqui estou dizendo para você que ter uma aproximação desse momento é possível, sim, se só esse momento for importante, e não o que você tem a dizer sobre esse momento. E não a lembrança que você pode trazer sobre esse momento. De uma forma prática, quando você olha para o seu marido, você não está com ele. Você está em você, com você, nesse passado, nessa desatenção. Esse momento, ele não tem importância para você. Você é importante mais do que esse momento. Então você nunca vê quem você enxerga. Porque quem você enxerga é você enxergando. É o passado aparecendo. É a memória chegando. É o instante sendo destruído por sua autoimportância egocêntrica. Esse é o modelo, gente. É o modelo da pessoa se mover no mundo. Nossas ações são ações que nascem de um fundo pessoal, porque nascem de uma memória particular, centrada no experimentador. Tudo bem? Quem é esse experimentador? É aquele que reconhece a experiência. Como se livrar dessa mecânica de sustentação da imagem? Como se livrar disso? Então, como colocar um fim para esta imagem que eu tenho dele? A imagem que eu tenho dele, repare, só pode ser a imagem que eu faço a partir de quem eu acredito ser, nesse instante, nessa relação. Então é assim que o sentido do eu, do ego, se perpetua, mantém sua continuidade, sustentando a autoimagem. Eu tenho enfatizado muito isso. Compreendam isso. Nós não precisamos de um livro de psicologia, de uma palestra de um eminente psicólogo ou especialista de como o cérebro funciona, para ver isso em nós. Até porque você escuta uma palestra como essa, e isso se torna mais um acervo de conhecimento intelectualizado em você, que você até sabe repetir, mas como um papagaio diz as coisas, você também diz qualquer coisa, e no fundo você não está vendo aquilo. Aqui nós precisamos, nesse momento, tomar ciência desse ambiente. Esse ambiente é sempre novo, o instante é sempre novo, e o movimento do eu, do ego, é sempre velho.
E esse ego sou eu mesmo, esse mim, minhas reações, o meu modo de sentir, de experimentar, de olhar, de ouvir. Reparem a beleza disso. Quando escuto alguém a só o escutar, ou ao intervir, o interferir, o gostar ou não gostar, o concordar ou discordar. Esse é um exemplo típico desta autoimagem envolvida com o seu interesse egocêntrico em ver o que pode extrair daquilo. Compreendam isso? Isso se torna possível, sim, quando nós estudamos a nós mesmos, dentro do instante, na relação, no momento. Então você tem toda a visão clara de como esta autoimagem se sustenta. Se sustenta na desatenção. Se sustenta no fato de manter sua continuidade, sempre querendo repetir, vez após vez após vez, o contato com ele ou com ela. Vamos colocar um fim nisso. Olhe para o marido pela primeira vez. Ele não precisa ser psicologicamente, internamente, interiormente seu marido. Ele é só o marido. Está lá no papel. Para todos à sua volta, que são testemunhas de que você é casada, ele é o marido. Mas internalizar a história de um personagem, fazemos isso no ego, na desatenção. Há diversas razões pelas quais fazemos tais coisas. Uma delas é o apego. É o apego a esse padrão de suposta segurança que eu preciso ter na relação. O que se constitui de medo. E medo não é outra coisa a não ser sofrimento. Reparem o quanto a desatenção lhe coloca no tempo e no espaço como alguém em sofrimento sem nenhuma ciência do porquê sofre. E você está sofrendo em razão da imagem, da sua autoimagem. Então, quando ele diz palavras amargas ou duras ou difíceis para você, ele é o seu marido. O que não passa de uma imagem, o que não passa de uma conclusão egocêntrica, no qual o seu eu, o seu ego se estabelece para se manter segura? Não, para se manter insegura e no medo, no sofrimento e na confusão. Podemos colocar fim, enfim, um basta para todo sofrimento em nossos relacionamentos, seja com o marido, com os filhos, com a família, com pessoas. A resposta para isso você terá que descobrir. Eu posso lhe dar a minha resposta. A minha resposta é sim, mas ela não vai servir para você. A não ser que você constate que viver sem sofrer com alguém significa viver livre psicologicamente do que ele ou ela representa. Para esse mim, então isso é o fim da autoimagem. Você só tem problema com as pessoas com as quais você se relaciona no nível em que elas são especiais para você. Elas são especiais para você quando você as vê a partir de uma autoimagem. Quando você vai à sua padaria e compra pão, o padeiro é só o padeiro. Você não tem nenhuma imagem psicológica do que o padeiro representa para você, então ele não tem nenhuma importância. Desde que ele lhe atenda entregando pão, ele é só o padeiro.
Quem são as pessoas que nos fazem sofrer? São as mesmas pessoas que nos fazem ter prazer. As mesmas pessoas que nos aceitam são as que nos dão prazer, mas são elas que nos rejeitam. Quando, pelas razões delas, com base na imagem que elas fazem de nós naquele momento, que estão tendo de nós naquele instante, querem agir dessa ou daquela forma, isso não está sob seu controle. Encontre a liberdade de permanecer como aquele que está em contato com esse instante, sem a imagem de alguém tão importante, buscando validade, apreciação, aceitação, reconhecimento, ou seja, dependente do outro. Então, se encontrar com esse momento é algo que nós sempre estamos fazendo. Reparem que coisa interessante nós temos aqui. O contato com esse momento, ele sempre é único e novo. E necessariamente não pede a presença de alguém envolvido com esse contato. A não ser que você, como pessoa, nessa força, nesse afã, nesse modelo de programa rodando em você, de manutenção da sua autoimagem, você queira se envolver com esse momento, sendo alguém sempre pessoal. Aí você vai sofrer, como vai também ter prazer. É interessante falar isso, porque o ego quer o prazer, mas ele não quer o sofrimento. Mas ele não pode ter o prazer sem ter o sofrimento, porque o movimento é o mesmo movimento da desatenção. Se você vive como as pessoas estão vivendo no mundo há milênios, essa é a história da humanidade, essa é a história de cada um de nós. Numa constante busca de prazer e tentando fugir da dor, você continuará sempre nesta mesma velha condição. Então, sustentar a autoimagem é sustentar a continuidade desse elemento em desatenção, no autointeresse puramente egocêntrico de viver a vida pessoal na relação com pessoas. A vida é a vida. A pessoa é dispensável. Esse sentido de pessoa na vida, o que representa só uma imagem que você faz sobre quem você é dispensável. Então aqui nós temos duas coisas presentes. A primeira é a verdade da compreensão de si mesmo surgindo nessa atenção. Isso é autoconhecimento. A segunda coisa que acompanha invariavelmente a presença do autoconhecimento é a ausência do experimentador, do pensador, desse auto-interesse egocêntrico. O que é meditação? É só quando temos meditação real, verdadeira, que temos autoconhecimento. É só quando temos real autoconhecimento que temos meditação real e verdadeira. E isso está presente quando há essa atenção. Essa, vou repetir, inocente, curiosa, interessada, de uma forma simples, aproximação desse momento, como fazem as crianças. Até que elas deixam de ser crianças e ficam tão feias como nós ficamos. Elas se aproximam e já alimentam a ideia do que vão extrair daquela experiência. Aí elas começam a dissecar os insetos, a fazer cirurgia
na barriga do sapinho, atirar as asinhas das borboletas, o ferrãozinho dos marimbondos, e a fazer experiências desse tipo. Uma aproximação da nossa vida nesse momento é uma aproximação da nossa vida livre daquele que está vendo essa vida como algo particular para si mesmo. Então aqui é olhar para esse instante, ficar com esse instante e descobrir nesse instante aquilo que está presente quando você não está. Não fomos educados para isso. Não nos falaram nada sobre isso. Chegamos até essa idade e nunca ouvimos algo desse tipo. Não nos ensinaram a coisa mais importante na vida, que é ser. Ficamos sempre naquele antigo modelo de alcançar, de obter, de se livrar, de vir a ser, de deixar de ser. Não gosto de ser, tenho que deixar de ser. Não estou feliz com o que sou, tenho que ser alguém diferente. Isso que está aqui agora, não quero. Eu quero outra coisa. Reparem como é interessante isso. Esse momento ele não está completo. Ele precisa ser completo, ele precisa se completar. E ele vai se completar para mim quando realmente eu encontrar a felicidade. Quando eu encontrar a paz. Quando eu encontrar o amor. Observe o que você está dizendo. Você está dentro de você tendo uma ideia do que isso representa. Essa ideia é parte de tudo que lhe foi dado como modelo do que paz representa, do que felicidade representa, do que amor representa. E a ideia é sempre amanhã. Nós não temos só imagens de pessoas. Eu gosto dela, eu não gosto dele. Isso se assenta na autoimagem. Mas não são só imagens de pessoas. Não são apenas imagens de pessoas. Nós temos imagens de estados internos que chamamos de felicidade, que chamamos de amor, que chamamos de paz. E um detalhe, quem irá me dar isso? Irá me dar amanhã. Eu só tenho que encontrar a situação certa ou a pessoa certa. Ou eu só tenho que ser a pessoa certa. Aí vem todo tipo de ensinamento. Se torne uma pessoa melhor. Seja uma pessoa espiritual. Seja uma pessoa assim, ou assada. Siga essa cartilha aqui, que você se tornará uma pessoa. Compreendem? Porque quando você conseguir ser alguém, você terá algo. Você só terá algo quando conseguir ser alguém. Então, é ser alguém para ter algo. O movimento do ego, o movimento do eu, é o movimento da pessoa. Desta pessoa que o pensamento diz que está aí. Que a imagem que ela faz dela mesma está dizendo coisas sobre o que o mundo é, sobre o que a vida representa, sobre o que esse momento significa. Isso é tão estranho, tão estranho. Saber o que esse momento significa. É tão louco isso. Um aspecto interessante aqui é o fato de que esta ansiedade presente se assenta nisso. Esses quadros de depressão. Veja, a gente tem dado nomes para estados internos que são de pura aflição, de ausência de realidade do momento presente. É sempre um movimento psicológico
de pensamento, criando um personagem que é essa autoimagem, lançando ela no tempo. E é essa autoimagem, nesses assim chamados quadros patológicos, vivendo uma experiência de pura subjetividade, que não tem nada a ver com a verdade desse instante. Veja, é assim que o ser humano, em sua loucura, em sua insanidade, está vivendo essa normalidade de ser alguém, de ser uma pessoa. Podemos romper com isso? É algo urgente? Veja, é real para você? Ou queremos paliativos, queremos tratamentos, queremos olhar diretamente para isso, tomar ciência disso? Ou não? Qual é a verdade sobre você? A verdade sobre você é que você é um engodo, é uma fraude, é um personagem que a cultura estabeleceu dentro de toda uma estrutura de memória, lembrança, experiência, conhecimento, pensamento. E a isso, um pensamento se estabelece agora aí, com o pronome eu, e esse pensamento está nesta história, pegando esse pronome como sendo o nome desse personagem. Isso é só um pensamento nesse você. E você é só isso. Livre desse eu, livre desse modelo de pensamento, algo está presente. E esse algo que está presente é a vida nesse momento. Sem esta separação, sem essa contradição. É quando, nesse instante, aquilo que fica, que é a vida acontecendo, não mais o sentido do eu ou da pessoa, está numa relação com tudo à sua volta, sem problemas. Então, lidar com o marido, lidar com o filho, lidar com pessoas, para a verdade que é simplesmente ser, não há nenhum problema. Porque o nome que damos às experiências perdem a relevância. A verdade daquilo que está aqui tem relevância. Não de alguém. Não desse nome. Dessa imagem, memória, lembrança ou representação psicológica. Então é só a vida. É só o que é. Ok? Vamos ficar por aqui. As pessoas falam do amor, elas confundem a sensação de prazer, de afago, de carinho, de preenchimento. Tudo isso dentro das relações, com a presença do amor. O amor não controla, não possui, não carrega inveja, ciúme, dependência, insegurança.